A paz do Senhor Jesus, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao seu canal de leitura diária da lição da Escola Bíblica Dominical, canal José Carlos Maciel, para mais uma leitura diária da lição 8 do primeiro trimestre de 2025. A lição 8 tem o tema Jesus viveu a experiência humana. É porque Jesus era Deus e era homem, e também viveu a experiência humana. Primeiro trimestre de 2025, você já sabe que tem o tema em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com a nova aparência. Que as heresias são antigas, né? Então agora só com a nova aparência para trazer mais seguidores para ela, né? Mas nós sabemos que aquele que tem um verdadeiro encontro com Cristo não vai se deixar levar por heresia, porque ele sabe que Jesus veio ao mundo, viveu como homem, né? Sofreu, chorou, passou necessidade. Ele sabe das aflições e da necessidade humana. Quero aqui agradecer a todos vocês que estão inscritos aqui no canal José Carlos Maciel. Eu sei, muito obrigado. Continue curtindo nossos vídeos e comentando para que o YouTube recomende o nosso canal cada vez mais. Quero agradecer a você que se inscreveu recentemente no canal. Dizer a você muito obrigado. Para mim é um prazer ter você aqui junto comigo fazendo esse canal. Curta nossos vídeos, comente. E se você participar da Escola Bíblica Dominical, se for possível, compartilhe nossos vídeos da leitura diária com sua escola. Quero também agradecer a você que ainda não é inscrito no canal, mas tem assistido nosso vídeo. Se for possível, se inscreva para nos ajudar. Se inscreva para que esse canal possa crescer, porque graças a Deus já passamos de 1.600 inscritos, né? E se Deus permitir, esse ano nós vamos chegar a 2.000 inscritos. Mas para isso, é preciso que você que não é inscrito se inscreva, deixe seu like e compartilhe nosso vídeo com mais uma pessoa. Amém? Nossa leitura diária de hoje, Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 16, que tem como epígrafe a participação de Jesus no culto na sinagoga, porque Jesus era judeu, né? E ele participava dos cultos na sinagoga, como todo judeu participa. Ele não era distante da comunidade dele, nem distante da sinagoga, pelo contrário, ele estava lá, muitas vezes, ensinando, né? E aqui no Evangelho de Lucas vai falar sobre isso. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 16, a gente vai começar a partir do versículo 14, que tem como tema epígrafe, Jesus é expulso de Nazaré, né? Foi expulso ali da própria terra dele. Os que eram dele não o aceitaram. E Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 14 ao 16, que a nossa leitura diz assim: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras de redor. Veja, pela virtude do Espírito. O Espírito levou ele novamente, né, para a Galiléia. E a fama dele corria por todas as terras de redor. E ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. Tá vendo? Ele ensinava nas sinagogas. E todo mundo gostava dele, por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Tá vendo? Ele estava lá, ele ensinava, né, na sinagoga, e ao mesmo tempo que pregava. E no versículo 16 vai dizer que ele se levantou para ler. E no versículo 17 diz: E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados do coração. Essa foi a parte que ele leu, né, o livro de Isaías, né? Veja que ele foi levado de volta, né, a Galiléia, pela virtude de quem? Do Espírito Santo, que levou ele de volta para lá. E lá ele ensinava, pregava, evangelizava, tudo isso Jesus fazia. E participava dos cultos, aonde? Na sinagoga. Ele era judeu. E o judeu, ele está ali, nas sinagogas, naquele período que ele passa na sinagoga, orando, né, estudando a palavra, pregando, e ele participava como um judeu normal. Em Lucas capítulo 4, verso 16, diz assim: O exemplo de Jesus nos desafia a cultivar o hábito de estar na presença de Deus, valorizar a sua palavra e servir na sua obra. Que era o que Jesus fazia. Ele valorizava a palavra e ele tinha o hábito também de estar onde? Na sinagoga, né, ensinando. Se queremos crescer espiritualmente, precisamos seguir os passos do Mestre e fazer da comunhão com Deus uma prioridade em nossa vida. É porque ele fazia isso. Ele ia lá ensinar, pregar e muitas vezes o que? Orar. Porque como judeu, ele tinha essa tradição de estar na sinagoga, orando. E Jesus sempre estava ali. Observe que ele ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado, né?
porque ele estava ali percorrendo a Galiléia. E a fama dele já era grande, porque muita gente já tinha ouvido a respeito de Cristo. Ele estava sempre o quê? Ensinando, pregando, fazendo milagre, né? E o povo já estava ali sabendo quem era ele. Então tal que vai chegar num certo lugar que ele vai falar para alguém, para a multidão, oxente. Vai dizer, esse não é o filho de Maria, esse não é o carpinteiro, porque ele já era conhecido. E ele voltou para a terra dele, ao lugar onde ele viveu a sua infância. Mas pela virtude do Espírito, ele volta para lá. E vai para onde? Ensinar na sinagoga, participar do culto, que é isso que Jesus fazia. Vira e mexe, ele estava ali, andando pela cidade, mas sempre estava onde? Um tempozinho estava na sinagoga, orando, ou se não, ensinando, que é o que Jesus fazia. Então, dessa mesma forma tem que ser nós. Por isso que ele diz aqui, né? O exemplo de Jesus nos desafia a cultivar o hábito de estar na presença de Deus. Na presença de Deus vai estar onde? No culto, na igreja. Tem gente diz, não, eu adoro a Deus em casa mesmo. Não. O templo foi feito para isso, para nós irmos adorar a Deus. Pode adorar a Deus em casa? Pode. Mas o interessante é adorar onde? Na igreja, no templo. Antigamente, os judeus, eles adoravam a Deus aonde? No tabernáculo. Eles nem adoravam, eles ficavam fora do tabernáculo. Quem entrava era quem? O sumo sacerdote. Mas com o passar do tempo, o tabernáculo foi desativado e foi feito o quê? O templo. Jesus, o Deus, né, dá autoridade a quem? A Salomão. Quem queria construir o templo era quem? Davi. Mas Davi estava com uma manchada de sangue. Aí Deus não permitiu que ele construísse o templo. Deu a ele só a planta do templo. E quem construiu foi quem? Salomão. E a partir do momento que Salomão constrói o templo, o povo vai adorar a Deus onde? No templo. Então o templo é o lugar de adoração. É o lugar de nós prestarmos culto a Deus. E o próprio Jesus, como homem, foi para ali também prestar o culto a quem? A Deus. Ensinar e orar. E dessa mesma forma tem que ser nós. Seguir os passos do mestre. Viver como ele viveu, andar como ele andou. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 6, vai dizer o quê? Aquele que diz que está nele, deve andar como ele andou. Então, da forma que Jesus andou, nós temos que andar também. Né? Estar presente nos cultos, prestando nosso louvor e nossa adoração a quem? A Deus. Aonde? No templo, que é o lugar de adoração. Amém?